Então, ó, live de... Ó, seguinte, o jeito da gente aprender é simulando a vida real. Então, o primeiro caso para você é esse caso aqui. Paciente masculino, 30 anos, com tosse produtiva, febre de 39 graus, ou seja, febre alta e calafrios há 5 dias. Masculino, jovem, tosse produtiva, febre alta e calafrios há 5 dias e essa radiografia aí. Vamos lá, o que esse raio-x está mostrando pra gente? O que esse raio-x está mostrando pra gente? Aplica o ABCD aí. Letra A, traqueia. A traqueia tá centrada, né? Ela tá relativamente centrada. Então, se eu venho aqui, ó, e eu olho a clavícula, olha aqui, ó, parte medial da clavícula, desse lado aqui também, ó, a clavícula ela tem que ser equidistante em relação ao processo espinhoso. Olha aqui, essa bolinha aqui é o processo espinhoso, ó, aqui, aqui, aqui. Então tem que ter a mesma distância de uma clavícula para o processo espinhoso, assim como a mesma da outra clavícula para o processo espinhoso. Se eu tenho isso, eu posso dizer que a radiografia está centrada, ela não está rodada, e a traqueia, portanto, também está centrada, porque ela está mais ou menos ali no meio mesmo, cobrindo aqui, ó, os processos espinhosos. É isso que eu quero. Então, letra A, traqueia está centrada. Isso já me diz muita coisa, me diz que provavelmente a alteração, qualquer que seja que eu tenha no pulmão, não deve ser uma alteração que mexa muito no volume pulmonar, nem ocupa muito espaço e nem retrai muito o pulmão, nem puxa, né, faz fibrose no pulmão. Então, olha só. Eu olho aqui para essa radiografia e na letra B, o que a gente faz na letra B? A gente segue as bordas pulmonares e depois checa a simetria da transparência. Então eu vou aqui, ó, passando o olho na borda do pulmão, passo o olho na borda do pulmão aqui, desse lado aqui também, vou procurar o que? Sinal da silhueta, vou procurar lesões periféricas, nódulos, massas periféricas, vou procurar tudo que eu posso encontrar. Se tivesse uma obliteraçãozinha do seio costofrênico também ia procurar, e aí de repente eu encontro uma área mais esquisita aqui, que eu já estou vendo aqui, ó, que não está normal comparado com o outro lado, mas o que eu vejo aqui na borda do pulmão aqui, ó, que é também a borda do diafragma, é que eu não consigo definir a borda diafragmática nessa localização aqui, ó. Então, nesse local aqui, ó, aqui, eu perco a definição da borda do diafragma. E o que significa isso, João? Isso aqui é o tal do sinal da silhueta. E sinal da silhueta, gente, é quando a gente vê uma imagem que tem uma densidade muito parecida com a outra se tocar na radiografia. Quando elas se tocam, elas tendo densidade parecidas, eu perco a distinção entre elas. Então eu não sei onde acaba um, onde começa outro. Isso significa duas coisas. A primeira coisa é que essas estruturas, essa daqui e essa daqui, tem densidade parecida, beleza, isso eu já tinha dito. A segunda coisa é que elas estão se tocando e, portanto, já que o diafragma é uma estrutura inferior, ela toca no lobo inferior, isso aqui, seja lá o que for, está no lobo inferior de qual pulmão? Do pulmão direito. Então eu sempre digo para você o seguinte, olha, não adianta você querer localizar qualquer alteração se você não tiver o PA e o perfil, não adianta. Beleza, não adianta. E aí, quando tem sinal da silhueta, essa regra vale? Não, porque quando tem sinal da silhueta, eu não preciso do perfil, porque eu já sei que essa estrutura está tocando no diafragma, e se toca no diafragma é lobo inferior, beleza? Então aqui, ó, segui a borda, já vi sinal da silhueta aqui apagando a margem do diafragma, então seja o que for isso aqui, tá no lobo inferior direito. Continuo aqui seguindo a borda, não vejo mais nada, checando a simetria da transparência, eu percebo que essa área aqui está assimétrica em relação a essa área daqui. Então, vamos lá? Então, que área que está assimétrica? Essa daqui, ó. Olha só, como essa área que eu estou marcando aqui, ela está com a densidade reduzida, ou seja, está mais branca do que o pulmão contralateral. Tudo isso aqui, ó, está mais branco, mais denso do que o pulmão contralateral. Então, quando eu vejo a simetria da transparência, ou seja, um local mais denso, mais branco do que o outro lado, isso aí eu chamo de redução da transparência ou redução da atenuação pulmonar. Agora, muito cuidado mesmo, porque isso não é específico de infecção, tá?
praticamente qualquer coisa pode reduzir a transparência, pode deixar o pulmão mais branco. Como é que a gente vai pensar em infecção? Primeiro a gente pega as características da imagem, aí a gente junta com a história clínica e a gente chega numa suspeita clínica. Como assim, João? Olha só, eu pego isso aqui, que é uma redução da transparência com sinal da silhueta, uma opacidade consolidativa e junto com um paciente de 30 anos, jovem, com tosse produtiva, febre alta e calafrios. O que eu vou suspeitar? Eu vou suspeitar de consolidação de pneumonia, o que? Lobar, porque está pegando praticamente o lobo inferior direito todo aqui, ou boa parte dele. E as pneumonias lobares frequentemente estão relacionadas a agentes bacterianos ditos típicos, como por exemplo Streptococcus pneumoniae. Beleza? Então vi aqui a simetria da transparência, vi aqui que é uma opacidade consolidativa, lembrando que a consolidação, os limites dela são mal definidos, exceto quando ela toca a pleura. Ou seja, eu não enxergo muito bem o finalzinho dela, ela não vai ter um aspecto triangular, ela não puxa o pulmão como a telectasia faz e nem empurra como o derrame pleural faz. Então isso aí é uma consolidação lobar típica, beleza? Então, continuando aqui, ó, se eu olhar essa imagem no perfil, o que eu vejo, gente? Se eu olho essa imagem no perfil, eu vejo que ela tá aqui, ó. Olha só onde está essa imagem aqui no perfil. E esse caso é um caso até difícil, porque se a gente não tivesse notado o sinal da silhueta no AP, no PA, o que a gente poderia achar? Que essa opacidade está no lobo médio, porque ela está mais ou menos aqui sobre a área do coração. E a gente lembra que o lobo médio e a língula, eles ficam ali mais ou menos sobre a área do coração, tá? Então olha só, se eu tô aqui e olho a área do coração, em geral, isso aí é lobo médio ou língula. Qual é o detalhe? O detalhe é que a fissura oblíqua, ela passa geralmente nesse sentido aqui. Beleza? Então tem um pedacinho do coração que pode estar no lobo inferior, sim. Tá bom? Então, se eu fui lá no PA e eu vi sinal da silhueta, apagou a margem diafragmática, acabou. Tem que estar no lobo inferior. Não vai estar no lobo médio. O lobo médio ele não vai tocar no diafragma. Beleza? Então, mesmo essa opacidadezinha aqui querendo confundir a gente já sabia lá do sinal da silhueta. Então, já sabe que é uma consolidação lobar, uma pneumonia lobar do lobo inferior direito. Então, estamos diante de uma pneumonia bacteriana.